Evangelho de Jesus Cristo, narrado por João, capítulo 8, versículos 31 a 42. Naquele tempo, Jesus disse aos judeus que estavam acreditando nele: se vocês permanecem na minha palavra, são de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade libertará vocês. Eles lhe responderam: nós somos descendentes de Abraão e não temos sido escravos de ninguém. Como é que tu dizes, vocês serão livres? Jesus lhes respondeu: eu garanto a vocês, todo aquele que faz o pecado é escravo do pecado. Mas o escravo não permanece na casa para sempre. O filho permanece para sempre. Por isso, se o filho os libertar, vocês serão realmente livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, mas vocês me buscam para matar, porque a minha palavra não tem espaço entre vocês. Eu estou falando das coisas que tenho visto junto do Pai, mas vocês fazem o que andaram ouvindo junto do Pai de vocês. Esta é a palavra do Evangelho de João. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, irmãos e irmãs queridas que estão participando hoje do nosso encontro com Ele, o nosso Mestre, e com Ele caminhando para o grande dia da morte e da ressurreição. Nesses dias que nós estamos lendo o Evangelho de João, vocês estão percebendo o grande conflito entre Jesus e as autoridades religiosas da época. É engraçado como a história se repete. Quem mais perseguiu e decidiu a morte de Jesus foram pessoas religiosas. Olha o que acontece hoje também. Quantas vezes nós encontramos pessoas católicas que frequentam a igreja falando mal e até desejando a morte do nosso querido Papa Francisco. E faz isso porque exatamente o Papa Francisco é a imagem visível de Jesus, o grande profeta no meio de nós. Eu dei um exemplo, mas tem muitos outros exemplos que também vocês podem comprovar. Embora seja da descendência de Abraão, livres por natureza, através do pecado, os judeus caíram na escravidão. Jesus, que é o Filho de Deus, vem libertar dessa escravidão. No Evangelho que hoje meditamos, Jesus revela a sua missão no mundo, o sentido mais profundo da sua encarnação. Somente Ele pode nos dar a liberdade plena, pois quando segue as próprias forças, o ser humano permanece escravo do pecado. Quem permanece fiel a Deus não ficará sozinho, promete Jesus. Deixemo-nos guiar por Ele, especialmente nesse tempo em que nos preparamos para celebrar
a maior festa cristã, a ressurreição de Jesus. É um momento de silêncio, de oração, de participação na vida íntima de Jesus de Nazaré. Junto com Ele, nós queremos viver a nossa vida, também cercada por conflitos, dificuldades, sofrimentos, dor e morte. Mas o que vale a pena viver e lutar é seguir o caminho de Jesus, seguir o nosso Mestre, aderir a Ele. A palavra que nós ouvimos repetidamente no Evangelho de João é a seguinte: Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus a todos aqueles que a receberam, isto é, aqueles que acreditam no seu nome. É essa adesão prática que as autoridades religiosas não querem admitir e insistem no privilégio da raça. Elas são filhas de Abraão, pai do povo de Deus, e Jesus rebate afirmando que ser filho de alguém é parecer-se com ele em tudo. E como nós dizemos, tal pai, tal filho. Abraão foi um homem comprometido com a justiça, que promove e sustenta a vida. As autoridades religiosas do tempo de Jesus, para serem de fato descendentes de Abraão, deveriam reproduzir as ações de justiça dele, mas faziam justamente o contrário. Sua prática é injusta e provoca a morte. E Deus abençoe a todos vocês que estão me ouvindo nesse momento, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. E esta é a nossa reflexão do Evangelho de João.